Bom dia. Vamos começar a nossa videoaula de hoje, segunda-feira, 26 de outubro, né? Essa aqui é a última aula com relação à segunda unidade, né? Nós vamos ver ainda alguns resultados importantes da derivada, né? Junto com algumas aplicações dela. Nós já vimos até agora muitas aplicações da derivada, né? Então vamos ver mais algumas. Certo? O resultado que vamos a estudar hoje, né? Concerne a dois teoremas importantes, né? O teorema de Rolle e o teorema de Lagrange, ou teorema do valor médio, né? Vamos começar então estudando o teorema de Rolle. O que diz o teorema de Rolle, né? O teorema de Rolle diz o seguinte, né? Se a função é contínua, uma função contínua num intervalo fechado, AB, certo? É diferenciável no intervalo aberto, AB. E além do mais, a função é igual nos extremos, f de A, o extremo esquerdo do intervalo, é igual a f de B, onde B é o extremo direito do intervalo, certo? Então, a função é igual, tem os mesmos valores nos extremos do intervalo, né? Então, com essas hipóteses, então, decimos que existe, ao menos, né? Um ponto que vamos chamar C, pertence ao intervalo AB, tal que a derivada se anula nesses pontos. Então, esses pontos C também vamos chamar valores intermediários, né? Então, existe ao menos um ponto intermediário, que chamamos C, pertence ao intervalo aberto AB, tal que a derivada se anula nesses pontos intermediários. Então, pode acontecer que tenha mais de um, né? Mas ao menos existe um. Se nós temos essas hipóteses verificadas, que a função é contínua no intervalo fechado AB, é diferenciável no intervalo aberto, e os valores da função são iguais nos extremos, né? Aí vamos a concluir que existe ao menos um valor intermediário, chamado C, né? Que pertence ao intervalo aberto, tal que a função se anula nesses pontos. Bom, isso aqui é o teorema de Rolle. A gente vai provar rapidamente, né? A função f sendo contínua no compacto, nós dizemos que um intervalo limitado e fechado chama-se compacto, né? Certo? O intervalo B, ele é limitado e é fechado. Fechado por quê? Porque ele contém os seus extremos, né? Certo? O extremo A e o extremo B pertencem ao intervalo. Então, se a função contínua está definida num compacto, né? Então, ele atinge seu máximo e mínimo. O resultado que nós vimos nas aulas anteriores, né? Então, necessariamente, ele atinge o máximo e mínimo nos pontos desse intervalo, certo? Suponhamos que seja M e M maiúscula, seu mínimo e seu valor máximo, respectivamente, né? Se o valor mínimo e o valor máximo são iguais, então a função é constante. Certo? Fica claro, então, que a função é constante. E, portanto, sua derivada é zero em todos os pontos, né? Então, se a função é constante, então a derivada é zero em todos os pontos. Certo? Então, vale o teorema de Rolle. Então, se a função é constante, então, se verifica que a função é constante para todo x pertence ao intervalo aberto. Tá bom? Por outro lado, né? Obviamente, vamos a supor que M minúsculo e M maiúsculo são diferentes, né? Como são diferentes, então vamos supor que o M minúsculo é maior que M maiúscula. Como F é igual a F de B, por hipótese, né? São iguais nos extremos, né? Então, sigue que algum dos números M minúscula ou M maiúscula é diferente de F de A e F de B. Certo? Isso aí é óbvio pela introdução desses números M minúsculo e M maiúsculo. Vamos a supor que M maiúscula seja diferente a esses valores da função nos extremos. Como o máximo valor é atingido no interior do intervalo AB, então significa pelo teorema de Fermat. Você lembra do teorema de Fermat, né? O teorema vai se a função atinge seus valores extremos num certo intervalo, né? Nos certos pontos, então necessariamente nesse ponto a derivada é igual a zero. Certo? Então, como M é valor extremo, M maiúsculo é valor extremo, então significa que existe um x0, né? Ou C,
que pertenece a B, tal que a derivada se anula nesses pontos. Certo? Então, como pode ver, né, a veces a prova de um teorema é consequência do resultado de outro teorema, né? Por exemplo, aqui para concluir o teorema de Rolle, nós usamos a conclusão do teorema de Fermat. Certo? Obviamente, a prova seria de forma análoga se você concluir, por exemplo, que f de A igual a f de B e diferente de M minúscula. Como M minúscula é valor extremo, então necessariamente existe um ponto interior ao intervalo, tal que a derivada nesse ponto seja igual a zero. Bom, essa aqui é a interpretação geométrica do teorema de Rolle. Vejam que aqui tem o intervalo AB, aqui f de A, está aqui, e f de B está aqui, né? Então, portanto, está vendo aqui, f de A igual a f de B. Então, e a função é contínua, é diferenciável nesse intervalo que está aqui. Então, existe ao menos um ponto que pertence ao intervalo aberto AB, onde a derivada se anula, né? Ou seja, aqui, por exemplo, que atinge máximo, né? Por isso que a derivada se anula. Ou seja, a reta tangente, traçada nesse ponto que está aqui, ela é paralela ao eixo das abscissas. Ao menos, pode acontecer que seja, vou apagar aqui com amarelo, só para mostrar aqui, né? O gráfico da função também pode ser assim, né? Deixa eu ver, vamos apagar aqui. Poderia ser assim também. Ele vai aqui. Ela pode ser aqui, volta. Pode ser assim também. Aqui, por exemplo, né? Então, se o gráfico mais ou menos dessa forma, que a função aqui tem 3 pontos onde a derivada se anula, né? Seria aqui, né? Esse ponto aqui está aqui. Cujo valor aqui extremo está aqui. Aqui. O valor extremo está aqui. E aqui também seria. Certo? Aqui seria outro ponto. Então, nesse caso aqui, nós teríamos três valores intermediários onde a derivada se anula. Tudo bem com o teorema? Vamos ao chat a ver se tem alguma dúvida. Tranquilo? Tudo ok, né? Certo? Então, é fácil usar o teorema de Rolle, né? Teorema de Rolle, você primeiro verifica se a função está definida num intervalo fechado ou compacto, né? Limitado fechado, compacto. Verifica se ela é contínua nesse intervalo. Aí depois pega o intervalo aberto e verifica se ela é diferenciável nesse ponto. E por último, verifica se a função atinge os mesmos valores, o mesmo valor nos extremos, né? Ou seja, f de A tem que ser igual a f de B. Uma vez que você verificou essas três hipóteses, aí você vai concluir. Então, vai existir ao menos um ponto nesse intervalo, ao menos um, pode ser que tenha mais, né? Um ponto tal que a derivada se anula nesse ponto. Bom, vamos ver um exemplo de aplicação desse teorema. Por exemplo, né? Vamos demonstrar que a função é f de x, que seja igual a x elevado a 4 sobre 3, satisfaz as condições do teorema de Rolle no intervalo de menos 1 a 1. E vamos encontrar os valores intermediários, certo? Para souber, né? Então, veja, é fácil verificar que a função f é contínua em menos 1, né? Tá certo? Por que é fácil verificar? Porque essa função que está aqui, x4 sobre 3, né, é uma função irracional. E a função irracional também, ela é definida em todo o seu domínio, né? Ela é contínua em todo o seu domínio. Né? Aqui não tem nenhuma restrição, né? x4 sobre 3. Que, na verdade, teríamos aqui raiz cúbica elevado à potência 4. Tá certo? Então, raiz cúbica elevada à potência 4, ela está definida para todo x, seja positivo ou negativo. Certo? Porque existe raiz cúbica de números positivos e negativos, então não tem problema. Então. E, além do mais, ela é contínua no intervalo fechado de menos 1 a 1. E, obviamente, se vocês calculam a derivada dessa função, a derivada é essa aqui, 4 terços, vezes x, 1 terço, né? Essa função, de novo, é contínua, né? Então, a derivada que diz aqui, essa expressão que está aqui, portanto, ela é diferenciável nesse intervalo aberto de menos 1 até 1. Certo? E a outra coisa que precisamos verificar é que a função no ponto menos 1 é igual à função no ponto 1. Certo? E o valor é igual a 1.
Es fácil observar aquí que la función es par, ¿eh? Porque está elevado a potencia 4. Entonces, él no va a alterar positivo o negativo, ¿no? Entonces, f de 1 y f de menos 1 son iguales y él igual a 1. ¿Cierto? Está aquí. Entonces, satisfeita a condición del teorema de Rolle, entonces vamos a, agora, então, vai existir ao menos um ponto intermediário. Então, como calculamos esse ponto intermediário? Fazemos que a derivada seja igual a zero, né? Então, f de linha de c, onde c são os pontos intermediários, tá vendo aqui? Calculamos aqui, derivada. 4 sobre 3, c de 1 terço. Essa igualdade aqui é igual a zero, só se c é igual a zero. Então, essa função aqui só tem um ponto intermediário, né? Que seria c igual a zero. Tá certo? Nesse caso, o c aqui seria valor mínimo, né? Atinge um valor mínimo. Certo? Vamos lá, então. Aqui vamos fazer uma observação importante, né? Veja aqui, se a função f não é diferenciável no interior do intervalo, então a conclusão do teorema de Rolle pode ser falsa. Por exemplo, nós temos aqui a função, se considera a função 1 menos raiz quinta de x4. Tá certo? Tá certo? Vamos a considerar o intervalo de menos 1 a 1. É fácil ver que no intervalo de menos 1 até 1 a função é contínua. Concorda, né? No intervalo de menos 1, aqui, até 1, a função é contínua. Certo? Não tem nenhum problema. Menos 1 a 1. Mas observem aqui, mas o que acontece quando nós vamos a pegar a derivada? Vamos aqui, vamos apontar aqui. Nós temos essa função aqui, né? É contínua no intervalo de menos 1 a 1. E também observamos que nos extremos, f de menos 1 é igual a f de 1, né? E o valor é igual a zero. E agora calculamos a derivada, né? A derivada está aqui. Certo? A derivada seria menos 4 quintos, 4 sobre 5 raiz quinta de x. Então, o que acontece com a derivada aqui, né? Vejam que o intervalo que estamos considerando é de menos 1 até 1. E a derivada não existe quando x é igual a zero. Não é diferenciável. Se ela não é diferenciável, então, nos intervalos, significa que o teorema de Rolle não pode cumprir. Ou seja, não vai existir nenhum ponto intermediário onde a derivada se anula. Aqui, por exemplo, né? Se vocês pegar aqui de menos 1 a 1, não existe nenhum ponto intermediário onde a derivada se anula. Aqui, quando x é igual a zero, né? A derivada aqui não existe. Aqui, tá vendo aqui? A reta tangente é paralela ao eixo das ordenadas, né? Ou é perpendicular ao eixo das abscissas. Certo? Aqui. Por isso decimos que a derivada não existe quando x é igual a zero. Ou seja, se ao menos uma das hipóteses do teorema de Rolle não é satisfeita, então decimos que a conclusão não é certa, né? Então, nesse caso, não existe valores intermediários, né? Onde a derivada se anula. Tudo bem? Isso aqui é um contra-exemplo um exemplo onde ao menos uma das hipóteses, que seria o caso de diferenciabilidade no intervalo aberto, não é cumprido, né? Ali nesse caso, então, dizemos que não existem pontos intermediários, né? Bom, o próximo teorema que vamos a ver também de grande importância é o teorema do valor médio, né? Ou o teorema de Lagrange. Esse teorema praticamente é muito parecido com o teorema de Rolle. A afirmação diz o seguinte, né? Se a função f é contínua no intervalo fechado aqui, ou no compacto AB, é diferenciável no intervalo AB, certo aqui? Vejam que aqui só temos duas hipóteses, que ela é contínua no intervalo fechado e diferenciável no intervalo AB. Aí não fala nada dos extremos, tá certo? Com essas duas hipóteses, então dizemos aqui, então, existe ao menos um ponto x0 pertenece ao intervalo aberto AB, tal que, veja aqui temos f de B menos f de A, o valor de f de A menos f de A, né? É igual à derivada nesse ponto x0, que é ponto que pertence ao intervalo aberto AB, vezes o comprimento do intervalo AB, que seria B menos A. Certo?
Vejam aqui é esse aqui o teorema de Rolle pode ser um caso particular do valor médio se f de A igual a f de B. Se f de A igual a f de B, então do lado esquerdo não temos zero. Tá certo? Tá certo? Aqui temos zero do lado esquerdo. Se f de A igual a f de B. Então do lado esquerdo temos zero. Então necessariamente do lado direito tem que ser zero, né? O lado direito igual a zero quando? Só se a derivada é igual a zero. Por quê? Porque B menos A é diferente de zero, tá certo? Porque B é o extremo direito do intervalo e A é o extremo esquerdo, né? Portanto, são diferentes. Então, a única forma dessa parte de ser zero é se a derivada é igual a zero, tá certo? Mas aqui não precisamos verificar se os valores extremos, os valores nos extremos do intervalo são iguais, tá certo? Então, temos o teorema do valor médio. A prova do valor médio também é muito fácil de verificar, né? Ele verificamos se nós consideramos uma função auxiliar aqui, certo? Vamos considerar uma função contínua, auxiliar e diferenciável em AB da seguinte forma. Vou chamar aqui fona, está vendo aqui? F maiúsculo X. A seguinte função, f pequena valuada no ponto A, mais, aqui eu tenho essa diferença, né? F de B menos F de A sobre B menos A, vezes X menos A. Como eu falei, essa função auxiliar que nós escrevemos aqui, nós estamos inventando essa função auxiliar aqui, né? E vamos definir que isso aqui está no intervalo fechado AB. Se nós definimos essa função auxiliar dessa forma aqui, observamos o quê? Que ela é contínua nesse intervalo fechado, não? Ver que ela é contínua é muito fácil, né? Veja que f de A é uma constante contínua. F de B menos F de A sobre B menos A é uma constante, vezes x menos A. X menos A é o quê? É um polinômio de grau 1, né? Certo? É contínuo, então a soma de dois contínuos é contínua. E além do mais, ela é diferenciável, né? Aqui tem a constante, aqui tem constante vezes x menos A. Então, tá tranquilo. Então, essa função grande que está aqui, ela satisfaz o teorema do valor médio. Por enquanto, né? A hipótese é contínua e diferenciável. E também, o que observamos aqui? Você observa, vamos calcular agora o que acontece nos extremos. Se se x é igual a fona de A, o que vai acontecer aqui? Aqui fica f pequena de A. Quando x é igual a, isso aqui se vai anular. Então, o que significa? F grande de A é igual a F minúscula de A. Tá certo? Agora vamos a calcular o valor da F grande no ponto B. Então, aqui, quando x é igual a B, aqui tem, então, fona de B é igual a F de A mais F de minúsculo de B menos F minúsculo de A sobre B menos A. Mas aqui x é igual a B. Então, aqui tem B menos A. Aqui, né? Aqui tem B menos A. Cancela com esse B menos A que está aqui. Quando cancela, então, o que vai estar ficando aqui? Aqui fica F de B menos F de A. Somado com F minúscula de A, então vai ficar F de B. Tá certo? Aqui, ó. Então, a fona grande de B é igual a F minúscula de B. Tá certo? Agora vamos a derivar a função f grande de B. Derivando aqui, nós vamos ter essa expressão, né? Como aqui a derivada aqui de uma constante dá zero. E aqui temos então a derivada. Vamos apagar aqui para. Então temos a derivada desse camarada que está aqui, não é? Quando derivamos esse termo que está aqui é constante. Escrevemos fora da derivada. E o que vai ficar? A derivada de x menos a. A derivada de x menos a é igual a 1. Portanto, a derivada fica isso que está aqui. Bom? Agora vejam aqui, vamos a considerar mais outra função auxiliar. Qual vai ser essa função auxiliar? Né? Vamos chamar de g grande igual a f pequena de x menos f grande. Certo? Ou seja, né? Aqui tem f de x e aqui eu estou substituindo a f grande que foi introduzido no slide anterior, né? A f grande é uma função auxiliar que tem essa cara que está aqui. Certo? Essa cara que está aqui. Por isso fica assim, né? E aqui, o que observamos aqui? Se nós calculamos essa função g grande no ponto A, o que vai acontecer, né? G grande de A é igual a quê? A f pequena de A menos fona grande, fona de A. Tá certo? Mas nós vimos que a função f maiúscula de A é igual a f minúscula de A. Portanto, o g de A vai ser igual a zero. Tá bem, né? Se calculamos agora no ponto extremo do intervalo, g grande de B.
G grande de B vai ser igual a quê? F minúscula de B menos F grande de B. Mas a gente viu aqui que F grande de B é igual a F pequena de B, né? Portanto, o G de B é igual a zero. Então, o que vemos aqui? Essa função G grande, ela satisfaz o teorema de Rolle. O que dizia o teorema de Rolle, né? Que a função é contínua no intervalo fechado e diferenciável no intervalo aberto. Então, essa função que está aqui, que nós acabamos de definir aqui, essa função que está aqui, que seria a função G grande, né? Ela é contínua e diferenciável no intervalo AB, né? Contínua no intervalo fechado e diferenciável no intervalo aberto ou AB. E, além do mais, essa função G grande aqui, ela se anula nos extremos, ou seja, G de A é igual a G de B e o valor é igual a zero. O que significa? Então, significa que a função G, ela satisfaz as condições do teorema de Rolle. Se satisfaz as condições do teorema de Rolle, então existe ao menos um ponto intermediário onde a derivada se anula. Certo? Então, vamos calcular a derivada de G. Se a gente calcula a derivada, o que vai ser aqui? Deriva aqui, vai ficar a derivada de f pequena. Essa derivada aqui vai ser zero. E aqui a derivada aqui vai ser f de b menos f de a sobre b menos a. Certo? Está aqui. Então, estou chamando esse ponto intermediário x0. Ou seja, a derivada de g no ponto x0, está aqui, né? Vai ser igual a essa derivada que está aqui. E pelo teorema de Rolle, isso aqui vai ser igual a zero. Ou seja, o que significa? Que f' de x0 é igual a essa expressão que está aqui, né? Mas essa expressão que está aqui do lado direito é a mesma que nós queríamos concluir aqui. Esse aqui. Deixa eu apagar aqui. É a mesma. Se você tem aqui f de a menos f de b menos f de a é igual a derivada no ponto x0 vezes b menos a. Agora, como b menos a é diferente de zero, o que vamos fazer? Então, esse b menos a que está aqui, vamos a passar a dividir aqui. Então, vai ficar aqui f de b menos f de a sobre b menos a igual a derivada no ponto x0. Então, tem alguns autores também, escritores que escrevem f de b menos f de a sobre b menos a igual a f de linha de x0. Então, pode escrever assim, certo? Então, assim a gente provou o teorema do valor meio, certo? Tudo bem? O teorema? Alguma dúvida? Tudo certo, né? Então, vamos lá. Então, assim provamos o teorema do valor médio, né? E aqui nós temos a interpretação geométrica do teorema do valor médio ou do teorema de Lagrange, certo? Nós temos aqui o intervalo de A até B, certo? O intervalo A e B. E aqui não necessariamente o valor de f de A é igual ao valor de f de B. Aqui estamos valores diferentes, né? F de A e f de B, tá certo? E a função é contínua e diferenciável no intervalo AB, tá certo? Então, o que diz o teorema de Lagrange? Existe ao menos um ponto intermediário onde o valor da derivada, veja aqui, o que diz o teorema do valor intermediário? O valor da derivada, para aqui, o valor da derivada, nesse ponto intermediário que está aqui, vai ser igual a f de b menos f de a sobre b menos a. Certo? Isso que diz o teorema. Vejamos aqui. Vamos voltar. Veja aqui. Se você une aqui aquela secante que passa pelo ponto, esse ponto que está aqui, é o ponto com coordenadas A, F de A. Esse ponto que está aqui é o ponto com coordenadas B, F de B, tá vendo? B, vírgula, F de B, tá certo? Ali você vai traçar a reta secante, uma reta secante, que une dois pontos assim. Tá certo? Aqui. Veja que essa reta secante vai formar com o eixo das abscissas um ângulo, né? Vamos chamar aqui ângulo alfa. Vamos colocar aqui. Esse ângulo se chama alfa. Certo? Um certo ângulo, vamos chamar de alfa. Então, o que significa aí? Veja? A tangente de alfa vai ser igual a quê? Ao cateto oposto, que mede quanto? F de B menos F de A sobre o cateto adjacente, né? Que seria B menos A. Então, tangente de alfa é igual a quê? F de B menos F de A sobre B menos A. Então, vai existir um ponto intermediário
tal que a derivada nesse ponto que está aqui é paralela a essa secante que está aqui. Ou seja, o valor da derivada da função nesse ponto que está aqui tem o mesmo coeficiente angular que o valor da secante que está aqui. Certo? Vai ser aqui. F' de Z é igual a tangente desse ângulo que está aqui, né? Vai ser aqui. Vamos chamar alfa. Não dá para ver, é minúsculo. A tangente de alfa, mas a tangente de alfa é o quê? F de B menos F de A sobre B menos A. Certo? Aqui a gente graficou a... Vamos apagar aqui para poder explicar a existência de ao menos um ponto intermediário, né? Um ponto intermediário não, um ponto C, onde a derivada, ou a reta tangente que você traz aqui, é paralela à secante. Mas pode ser que tenha mais, né? Nós podemos ter assim, por exemplo, aqui, e também podemos ter assim, ou assim, por exemplo, né? Aqui nesse caso teríamos aqui uma, e também seria outra, né? Então, pode existir mais pontos, não necessariamente é um ponto, né? O que diz aqui o teorema, né? Existe ao menos um ponto x0, tal que a derivada nesse ponto que está aqui é igual ao coeficiente angular da reta secante que forma com o eixo das abscissas, certo? Isso aqui seria, então, a interpretação geométrica do teorema do valor médio de Lagrange. Certo? Bom, vamos ver agora algumas aplicações, né, desse aqui. Vamos ver algumas aplicações prometidas sobre as aplicações derivadas. Além de que a gente já viu nas aulas anteriores, vamos ver mais algumas, né? Uma que a gente já verificou, né? Se a derivada de uma função é igual a zero para todo x pertenece a B, praticamente em todo o seu domínio de definição, a derivada é igual a zero. Então, a conclusão é que a função é constante nesse intervalo. Veja que nós vimos aqui quando temos derivada, né? Se a função é constante, então a derivada é igual a zero. A volta. Se a derivada é igual a zero, então vamos concluir que a função é constante. Tá certo? Então, nesse caso aqui, vamos usar o teorema de Lagrange, o teorema do valor médio, para confirmar essa afirmação. De fato, né? Temos um número arbitrário x do intervalo AB. Nós temos aqui que a função está definida no intervalo AB. E vamos escolher um ponto arbitrário, certo? Seja x um ponto arbitrário do intervalo que está aqui. Isto é, né? O x, um ponto que está entre A e B. Aplicando o teorema de Lagrange para o intervalo AX, por exemplo, né? No intervalo AX. O x é ele ligeiramente maior que zero, que A, e ligeiramente menor que B, certo? Então, vamos pegar um intervalo dentro desse intervalo maior, dentro do intervalo AB, tá certo? O x, ele é um ponto que está mudando entre A e B, certo? Então, pelo teorema do valor médio, o que diz aqui? Vai ser f de x menos f de A, certo? Igual a derivada de f num ponto x0, lembrando que x0 pertence ao intervalo AX, né? E vezes o comprimento do intervalo x menos A. Mas, por hipótese, a derivada é igual a zero em todo o intervalo que está aqui. Então, essa parte direita que temos aqui, essa aqui vai ser igual a zero. Certo? Porque a derivada se anula. Então, se a parte direita é igual a zero, então a parte esquerda tem que ser igual a zero. O que diz a parte esquerda, né? A parte esquerda tem f de x vai ser igual a f de A. A f de A é uma constante. Então, f de x necessariamente vai ter um único valor, que vai ser igual a f de A. Independentemente de qual x você vai escolher no intervalo de AB. Por isso significa então, que a função f de x é constante. Então, agora já podemos afirmar, né? Se a função é constante em algum intervalo, então necessariamente a derivada dela vai ser nula. Vice-versa, né? Se a derivada de uma função é igual a zero em algum intervalo, automaticamente ela vai ser constante. Certo? Então, tanto faz. A derivada é igual a zero, a função constante, ou a função constante é igual a derivada a zero. Tá certo? O próximo exemplo que vamos a considerar vai ser o seguinte, né?
Nós temos aqui uma função da seguinte forma. 2 vezes x ao cubo menos x ao quarto menos 3x menos m igual a zero. Tá certo? Então, nós queremos saber para que valor de m nós podemos ter diferentes raízes dessa equação cúbica. Certo? Veja que nós já vimos na unidade primeiro, né? Se vocês lembram do valor intermediário. Valor intermediário, né? Não confundir valor intermediário, teorema do valor intermediário e teorema do valor médio, né? Nós vimos uma consequência do valor intermediário, que era o seguinte, era o lema de Bolzano, né? O que dizia aqui? Se você tem... o que você tem aqui? A função definida, por exemplo, no intervalo AB, ela é contínua. E o produto de f de A vezes f de B é negativo, né? Ou seja, algum deles é positivo, outro negativo. Um extremo era negativo, outro é positivo, né? Então, necessariamente, a função atinge... existe um ponto onde a função se anula. É óbvio, né? Se um extremo é positivo, por exemplo, e no outro extremo é negativo, como a função é contínua, então necessariamente o gráfico vai cortar o eixo das abscissas, né? Se corta o eixo das abscissas, então existe ao menos um ponto onde ela se vai anular. Então, com base nesse lema, nós dizemos o que, então, né? Que todo polinômio de grau ímpar possui ao menos uma raiz real. Ao menos uma raiz real. Tá certo? Como nesse caso aqui, nós temos aqui um polinômio de grau 3, independentemente de qual seja o valor de m, nós temos que essa expressão que está do lado esquerdo aqui, né? Ela vai ter uma raiz real. Certo? Isso que sabemos de cara, independentemente. Mas, nós queremos saber para quais valores de m essa expressão do lado esquerdo, ela tem uma raiz, duas raízes ou três raízes. Certo? Ela pode ser que tenha uma tem com certeza. Independentemente de m ser zero, negativo, positivo, qualquer que você quiser, ela vai ter uma raiz, com certeza. Mas pode ser que tenha dois, se você escolhe o m adequado, ou pode ser que tenha três raízes se m também é adequado. Certo? Então, vamos a verificar aqui usando a derivada, né? Veja que nós vamos considerar a seguinte função, f de x. F de x seria aqui sem a expressão m que está aqui. Ou seja, nós podemos escrever essa equação aqui da seguinte forma. 2x ao cubo menos f menos x ao quadrado menos 3x igual a m, por exemplo. Pode ser escrito assim, né? Então, a parte esquerda vamos anotar como a função f. Tá certo? Primeiro, se m igual a zero, então significa que f de x vai ser igual a zero. Então, ou seja, essa expressão que está aqui vai ser igual a zero. Se é igual a zero, se verifica facilmente que essa função tem três raízes. A primeira raiz se verifica facilmente. X é igual a zero, é raiz. Por quê? Porque x ao cubo se anula, x ao quadrado também se anula, e 3x também se anula. Portanto, x igual a zero é uma raiz da função f de x. É fácil porque todos os termos contêm termos de potência x. X igual a menos 1 também se anula. X igual a menos 1 se anula, né? Aqui, se você coloca aqui menos 1, aqui vai ficar aqui menos 2. Vamos aguardar aqui. Menos 2. Aqui, x ao quadrado menos 1, aqui dá 1, como tem menos. Então, aqui vai ficar menos 3, tá certo? Aqui. Menos 3. Quando x é menos 1, menos 3 e menos 1, 3 positivo, também se anula, né? A próxima raiz que está aqui, aí você... fácil. Quando você tem aqui um polinômio de grau 3 e conhece uma raiz, é fácil conhecer as outras duas raízes. Basta dividir por ele que obtém, né? Veja que a gente fez aqui. E se tem todo polinômio de grau 2, já tem duas raízes, né? Reais ou complexas. Nesse caso, são reais. Então, veja aqui. Quando m igual a zero, já concluímos que essa expressão que está aqui, o f de x possui três raízes. Tá certo? Agora, vamos encontrar os intervalos de crescimento e decrescimento da função f de x. Tá certo? Nós vimos também nas aulas passadas, né, que os intervalos de crescimento e decrescimento da função está ligado ao sinal da derivada, não é? Se a derivada é maior que zero em algum intervalo, então a função é crescente nesse intervalo. Se a derivada é negativa em algum intervalo,
La función es decreciente en esos intervalos. Nos calculamos aquí a derivada. Va a dar esta expresión que está aquí. Para saber los sinais da derivada, nós calculamos os pontos críticos da derivada. A derivada se vai anular em dois pontos. Quais pontos? No ponto 1 menos raiz quadrada de 19 sobre 6. Aqui se anula. E outro ponto é 1 mais raiz quadrada de 19 sobre 6. Tá certo? Então, portanto, são as duas raízes. E a gente pode escrever dessa forma que está aqui. Certo? Então, 6x ao quadrado menos 2x menos 3 pode ser escrito como produto desses dois fatores que está aqui. Tá certo? Onde as raízes, a primeira raiz está aqui, que seria essa expressão que está aqui, e a segunda raiz está aqui. Certo? Então, agora, colocando a derivada como produto de dois fatores aqui, é muito fácil ver o sinal, né? O sinal, você, como é que você pega a reta numérica. Por quê? Porque a derivada aqui ele é um polinômio de grau 2, não tem nenhuma restrição. Então, esses dois pontos críticos que está aqui, ele vai dividir a reta numérica em três intervalos, né? Subintervalos. Aí analisamos o sinal da derivada. Primeiro, né? Vamos analisar quando é negativa. Ela é negativa quando ao menos um desses fatores aqui tem diferente sinal. Ou esse aqui é positivo, ou esse aqui é negativo. Ou esse aqui é negativo, e esse aqui é positivo. Certo? Fazendo isso aqui, então, dizemos que a derivada vai ser negativa quando x pertence ao intervalo com intervalo de 1 menos raiz quadrada de 9 sobre 6 até 1 mais raiz quadrada sobre 6. Certo? Então, nesse intervalo aqui, a derivada é negativa. Obviamente, a derivada é igual a zero nesses pontos que nós dissemos anteriormente, né? Esses dois pontos, que são as raízes da função quadrática. E a derivada é maior que zero nesses intervalos aqui. Quando x é menor que 1 menos raiz quadrada de 19 sobre 6, todos os pontos que estão à esquerda desse ponto, e todos os pontos que estão à direita desse ponto que está aqui. 1 mais raiz quadrada de 16. Tá bom? Nós encontramos agora, então, os intervalos onde a derivada é negativa e a derivada é positiva. E aqui, agora vamos calcular a segunda derivada. A segunda derivada é o que? É a derivada da derivada, né? Como nós temos aqui a primeira derivada, deriva isso aqui, vai dar 12x menos 2. Certo? 12x menos 2. E agora vamos calcular o quê? O sinal da segunda derivada nos pontos críticos, né? Nesses dois pontos críticos. Também aqui tem dois pontos críticos. Aqui tem um e aqui tem o outro. Por quê, né? Porque também decimos que os valores extremos estão ligados com o sinal da segunda derivada, né? Se a segunda derivada em algum ponto crítico é maior que zero, então significa que a função atinge mínimo nesse ponto. Se a segunda derivada é negativa nesse ponto, então decimos que a função atinge máximo, né? Como já vimos em aulas anteriores. Aqui, por exemplo, aqui, a segunda derivada no primeiro ponto crítico é negativo, né? E a segunda derivada no segundo ponto crítico é maior que zero, né? Aqui que decidimos então aqui, que a função vai atingir máximo nesse ponto que está aqui. No ponto 1 menos raiz quadrada de 19 sobre 6, e vai atingir mínimo nesse ponto 1 mais raiz quadrada de 9 sobre 16. Tá certo? Como dizemos aqui, aqui existe máximo, aqui nesse ponto é máximo local, e aqui nesse outro ponto é mínimo local. E aqui vamos calcular esses valores. Aqui, obviamente, tem que usar uma calculadora para calcular, né? Não é fácil. E aqui vamos calcular os valores máximos e mínimos, né? Calculamos aqui f de 1 menos raiz quadrada de 19 sobre 6, que vai dar aproximadamente isso aqui. E aqui calculamos f de 1 mais aqui. Esse aqui dizemos que é máximo local, valor máximo local e valor mínimo local, tá certo? E aqui dizemos aqui a função decresce nesse intervalo, porque a derivada é menor que zero nesse intervalo que está aqui, não é? E cresce nos intervalos de menos infinito até 1 menos, né? Por quê? Porque nesse intervalo que está aqui, a derivada é maior que zero. Tá certo? Outra coisa que observamos facilmente, né? Quando x tende para mais infinito, então a função f de x tende para mais infinito. Se x tende para menos infinito, a função tende para menos infinito, né? Isso aí é claro, dada a função f que está aqui. Vamos supor.
bajar aquí. ¿Cierto? Aquí nos decíamos cuando x tende para más infinito, o sinal do infinito vai depender do coeficiente que está aqui. Como o coeficiente aqui é positivo, então tende para mais infinito. Se x tende para menos infinito, o que acontece? X ao cubo tende para menos infinito, né? Menos infinito vezes 2, menos infinito. Ok? Nós decimos aqui, com relação ao comportamento assintótico da função no infinito. Tá certo? Aqui escreve aqui que já vimos na aula 8, funções contínuas, né? Que a equação cúbica, com certeza, o que acabei de falar no começo, né? Ele possui uma raiz real. Mas pode ter 3 raízes reais, ou 2. 3 ou 2, né? Um com certeza tem, né? Então, para analisar a natureza das raízes, precisamos confrontar os gráficos da função. O gráfico da função que está aqui, como todos sabem, é um gráfico da função cúbica, né? Certo? O gráfico aqui todo mundo sabe fazer. Com os gráficos da reta y igual a m. Veja que o m ele vai mudar, né? Vamos a ver os possíveis. E m é um número real. Certo? Vejamos aqui. Se o m é maior que 1,052, vamos a ver o que é 1,052. 1,052 é o valor máximo da função. Se a gente escolhe m sendo maior que esse número que está aqui, então a equação vai possuir uma só raiz. Tá certo? Então, se m é maior que 1,052, lembrando que 1,052 é valor máximo, né? Então, se você escolhe, por exemplo, m igual a 2, por exemplo, né? Que é maior que 1,52. Então, a essa equação cúbica, aqui, vamos voltar. Se m igual a 2, por exemplo, aqui, então significa que essa equação cúbica aqui, que seria 2x ao cubo menos x ao quadrado menos 3x menos 2, igual a 0, ela possui só uma raiz. Certo? Possui uma raiz. Se m igual a 0, o que nós vamos botar aqui, como nós dizíamos aqui, se m igual a 0, então a função possui 3 raízes. Ou a equação cúbica 3 raízes, né? Como dizíamos aqui. Isso já vimos de cara. Se m é maior que menos 2,522 e menor que 0. Vejamos, esse valor que está aqui, menos 12, que era aqui? Esse menos 12 é o valor quando tem esse valor mínimo, né? Certo? Se você escolhe, então, o m entre esse intervalo, por exemplo, se escolhe m igual a menos 1, por exemplo, menos 1 satisfaz, né? Então, se m igual a menos 1, por exemplo, a equação possui também 3 raízes diferentes. Está nesse intervalo. Quando m é igual ao valor mínimo, o que acontece quando a equação de novo possui 3 raízes, entre as quais 2 são iguais. É interessante, né? E agora, se m é menor que menos o valor mínimo, que seria aqui, né? A equação possui uma raiz. Então, para verificar toda essa análise que está aqui, fazemos o gráfico aqui. Então, vou ampliar um pouquinho o gráfico. Esse gráfico está em pretinho aqui, né? Esse aqui é o gráfico da função cúbica. Certo? E aqui, a diferença, se você toma m, por exemplo, aqui, é maior que... Não dá para ver aqui, deixa eu ver aqui. Maior que 1,52, vamos a voltar. Se pega aqui, então, vamos a ter só uma raiz. Aqui. Uma raiz aqui. Certo? Aqui é onde cortam os gráficos, né? Aqui o gráfico da função é m igual a 1,052. E aqui o gráfico da função, ele se vai cortar nesse ponto que está aqui. Você vai ter uma raiz aqui. E se o m você procura aqui entre... Qual intervalo aqui? Vamos voltar aqui. Aqui, por exemplo, entre menos 2,0522 e 0. Vamos à frente aqui um pouquinho. Aqui tem 0, aqui tem menos 2. Aqui a equação cúbica vai ter 3 raízes, né? Aqui temos uma, aqui outra raiz e aqui também outra. Certo? Aqui está especificando aqui, esse gráfico. Agora, se o m é menor, aqui só vai ter
menor que o valor mínimo, né? Então tem aqui. Então tem uma raiz. Porque vai cortar só uma vez o gráfico da função y igual a m com o gráfico da função cúbica. Tudo bem, pessoal? Ficou mais ou menos claro a análise da escolha de m para ver o número de raízes que possui a equação cúbica? Tudo tranquilo? Precisa de alguma explicação? Eu achei esse exemplo muito interessante. É uma aplicação direta da derivada, né? Da derivada ser positiva num intervalo, a derivada ser negativa num intervalo. E, além do mais, do conhecimento da função cúbica, né? Tudo bem? Alguma dúvida? Tranquilo, vamos continuando com nossos exemplos, então, né? O próximo exemplo que queremos, que vamos considerar é o seguinte, né? Vamos a provar o seguinte, né? Veja que aqui o n é maior que 2, então queremos provar o quê? Que o logaritmo ao quadrado de n é maior que o logaritmo de n menos 1 vezes o logaritmo de n mais 1. Aqui estou considerando n maior que 2. ¿Por quê? Porque, para ter sentido, os logaritmos que está aqui, né? O logaritmo está definido para números positivos, né? Então, esse aqui, do lado esquerdo, por exemplo, né? Tem sentido se n é maior que 0. Do lado direito, essa expressão logaritmo aqui, ele tem sentido se n é menos 1, ele é maior que 1. E essa expressão que está aqui, ele tem sentido se n é maior que menos 1. Tá certo? Mas aqui estou colocando n maior que 2, né? Estamos considerando só valores discretos de n. Tá bem? Então, geralmente essas desigualdades que está aqui, que também pode ser resolvida com ajuda da derivada, né? É bom criar uma função auxiliar. Tá certo, né? Então, eu posso escrever essa desigualdade de uma forma diferente, né? Diferente não, igual ou equivalente, veja aqui. Eu vou deixar aqui. Logaritmo quadrado de n vai ser igual a quê? Logaritmo de n vezes logaritmo de n, certo? Então, como n é maior que 2, significa então que o logaritmo neperiano de n é maior que 0. Tá certo? Maior que 0. Por que é maior que 0? Porque a base é e e o número é maior que 2, é positivo, né? Portanto, os dois são maiores que 1. Então, aí não tem problema. Então, estão escrevendo o logaritmo ao quadrado de n como sendo que o logaritmo de n vezes o logaritmo de n. Então, o que eu vou fazer? O logaritmo de n1, ele vai passar a dividir do lado direito. Então, vai ficar aqui, logaritmo de n mais 1 sobre logaritmo de n, que está aqui. E aqui, e logaritmo de n menos 1 vai passar a dividir o lado esquerdo, como está aqui. Certo? Então, essas desigualdades aqui é igual a essa que está aqui. Facilmente você, de aqui, dessa desigualdade aqui, você volta para a primeira, desenvolvendo, né? Aqui seria logaritmo ao quadrado de n maior que logaritmo de n menos 1 vezes logaritmo de n mais 1. Tá certo? A escrita dessa aqui, ele tem a ver com a escolha da função auxiliar. Então, para provar essa desigualdade que está aqui, nós vamos considerar uma função dessa forma que está aqui. Tá certo? Eu vou definir uma função auxiliar. f de x igual ln de x sobre ln de x menos 1, quando x pertence ao intervalo aberto em 2 até mais infinito. Aqui, vejam que aqui seria x maior que 2, né? E vamos considerar aqui valores discretos de x. Né? Tá criada, então, introduzir essa função auxiliar que está aqui. Então, vamos ver aqui. Se vocês observam aqui, está aqui, essa expressão aqui. Tá aqui, não vamos apagar aqui. Por exemplo, o lado esquerdo aqui. O lado esquerdo seria igual a f de n, né? Ou seja, quando x é igual a n, aqui tem o logaritmo de n e logaritmo de n menos 1, tá certo? Isso que está no lado direito, isso seria f de n mais 1. Se x é igual a n mais 1, o que você vai ter aqui? Logaritmo de n mais 1 sobre logaritmo de n. Tá certo? Então, de um lado aqui você tem logaritmo de, aliás, f de n, e aqui tem f de n mais 1. O lado esquerdo seria f de n, o lado direito
seria f de n mais 1. Né? Se você substituir aqui o x por n e por n mais 1. Agora, obviamente, nós queremos calcular os intervalos onde a função cresce e onde ela decresce. Como decimos, está ligado com o sinal da primeira derivada, né? Vamos a derivar. Uma vez que deriva essa expressão que está aqui, né? Usando a regra da divisão, tá tranquilamente isso aqui está aqui. Veja que para ver o sinal dessa derivada que está aqui, o logaritmo ao quadrado de x menos 1, ele não vai influenciar nada no sinal. Por quê? Porque ele está elevado ao quadrado. Ele sempre vai ser positivo. E também, o x também não vai incrementar nada, porque nós estamos considerando o x maior que 2. Então, vai ser positivo, né? E também, como esse intervalo que está aqui, x menos 1 é maior que 0. Por quê? Porque x é maior que 2. Então, o denominador, para x maior que 2, ele sempre vai ser positivo. Então, quem que vai influenciar no sinal vai ser o numerador. Tudo bem? Então, veja aqui. Eu tenho aqui o número aqui, x ln de x menos 1 sobre x, menos logaritmo de x menos 1. Certo? Esse camaradinho que está aqui. Aqui, veja o que vamos fazer aqui. Eu tenho aqui o x, né, certo? Então, aqui eu vou usar a propriedade. Logaritmo de x menos 1 sobre x vai ser igual a quê? O logaritmo de x menos 1 menos logaritmo de x. Tá certo? Uma vez que eu escrever assim, eu vou escrever o que vou colocar em evidência agora. Logaritmo de x menos 1 com relação a esse termo que está aqui. Então, vai ficar aqui. Logaritmo de x menos 1 vezes x menos 1. E menos x vezes logaritmo de x. Que está aqui. Tá certo, né? E aqui é fácil ver que essa aqui é derivada é igual a 0, né? Essa expressão aqui que eu me acostumei assim, porque, na verdade, é muito cômodo para o professor dizer, é óbvio, é fácil ver, né? Ou é claro, que tem um professor que, cada vez que ele anunciava um teorema, né? Aí ele colocava a demonstração óbvio, né? Fácil. E os meus colegas que estudavam comigo, né? Como estava acima da média, então nenhum deles perguntava, né? Apesar que eu tinha dúvida, né? Mas eu ficava com temor de perguntar porque ele falava, é óbvio, né? É muito fácil ver. E todo mundo concordava, então eu achava que sim. Mas, de fato, essa expressão que está aqui, ela é negativa, é fácil ver. Não sei se todo mundo concorda. De verdade é fácil ou precisa esclarecimento de por que essa expressão que está aqui é negativa. Eu vou para o chat a ver se tem alguma dúvida com relação a essa expressão. Tudo tranquilo? Então, essa expressão é negativa, porque é negativa. Veja aqui, a explicação, ele segue do fato de que a função logaritmo é uma função crescente. Se vocês veem o gráfico da função logaritmo, né? Então, eu vou desconsiderar aqui os slides e vamos apresentar aqui a mesa virtual, não, a janela virtual. Certo? Deixa eu ver minha caneta aqui, vamos ver. Veja aqui. Aqui e aqui. X, Y. Não temos a função aqui, o Y, ou f de x, né? Que seria a mesma coisa. F de x igual, por exemplo, a logaritmo neperiano de x. Tá certo? Nós já vimos na primeira unidade, né? Que, bom, primeiro vamos ver, quando x é igual a 1, o que acontece? F de 1 igual a 0. Tá certo? Significa então que o gráfico vai passar pelo ponto 1, 0, né? Que seria 1, 0. Também, quando x tende para 0, pela direita, tá certo? Porque o logaritmo, dizemos que o logaritmo aqui está definido só para x maior que 0, certo? Maior que 0. Então, não existe 0 para a esquerda, 0 para a direita. Quando x tende a 0 pela direita,
nós vemos que o logaritmo de x, ele tende para menos infinito. Isso aí é fácil de ver. Vamos supor que o logaritmo de x seja igual a n. Aqui, vamos ver aqui. O logaritmo de x seja igual a n. Tá certo? Nós queremos saber, então, a que é igual a n quando x tende a zero pela direita. Pela definição aqui, temos aqui e elevado a n igual a x, não é? Não é assim? A definição. Deixa eu baixar um pouquinho. Então, se x tende a zero pela direita, então esse aqui vai ser zero, né? Esse aqui tende para zero, então esse aqui vai dar zero. Então, para que essa expressão do lado esquerdo tenda para zero, significa que o n tem que ser menos infinito. Tá certo? E ela menos infinito também dá para zero. Portanto, quando x tende a zero pela direita, o logaritmo vai ser para menos infinito, vem por aqui. Tá certo? E veja que o único ponto crítico, ou aliás, a única raiz, o único zero da função, é esse ponto que está aqui. Então, significa que o gráfico vai passar só uma vez por aí. E outra coisa aqui, né? E o que acontece quando x tende para mais infinito? Vamos botar aqui. Quando x tende para mais infinito. Aqui, de novo, né? Se x tende para mais infinito, aqui, se x tende para mais infinito, então essa expressão que está do lado esquerdo também tem que ter para mais infinito. E isso aqui acontece quando n tende para mais infinito. Ou seja, significa que o logaritmo de x tende para mais infinito. Certo? Então, voltando aqui. O x mais infinito está por aqui. E a função y mais infinito está para cima. Tá certo? Aqui seria mais infinito. Então, os dois vêm por aqui o gráfico, mais ou menos. Assim. O gráfico pode ser assim ou pode ser assim. Tá certo? Mas aqui já sabe que é assim porque é côncavo para baixo. A segunda derivada aqui é negativa, né? Então, esse aqui não pode ser. Vou apagar aqui. Esse aqui não pode ser. Então, vem assim. Só. Então, veja, o gráfico aqui. E outra coisa, se vocês calculam a derivada dessa que está aqui. A derivada de f de x. Vamos aqui, vamos lá. F de x, a derivada vai ser igual a 1 sobre x. Certo? Como estamos analisando para x maior que 0, certo? Então, a derivada, um pouquinho para a direita, ela é maior que 0, é positiva para todo x maior que 0. Se a derivada é maior que 0, significa que a função f é crescente em qual intervalo? De 0 até mais infinito. Certo? Então, a função é crescente em todo o seu domínio, né? Como é crescente, então, nós já vemos o gráfico como função crescente. Ela automaticamente vai passar por esse ponto que está aqui. Então, vem assim. Aqui. Mais ou menos assim, né? Então, esse aqui é o gráfico da função logaritmo primo de x. Obviamente, vai mudar pouca coisa se você trocar a base por outro número positivo, né? Mas o gráfico seria mais ou menos esse que está aqui. Se a função é crescente, o que significa isso? Se você pega dois pontos, por exemplo, aqui x1, e aqui pega x2. O que significa isso? Significa que o logaritmo de x1 é menor que o logaritmo de x2. Ou o logaritmo de x2 é maior que x1, porque é crescente. Tá certo? Então, estamos usando esse critério. Está esse aqui, o gráfico, né? Vamos agora a descompartilhar a lousa. E vamos a voltar a apresentar os slides. Onde paramos aqui. Então, vejam aqui, não? Nós temos aqui, então, logaritmo de x. Aqui. E aqui temos logaritmo de x menos 1. Tá certo? Se tivesse sem x menos 1 e sem x, o logaritmo de x é maior que o logaritmo de x menos 1. Concorda? E ainda o logaritmo de x é maior que o logaritmo de x menos 1. Tá certo? Então, por isso que se não estaria x menos 1 aqui, desconsidera aqui, e x aqui. Deixa eu ver. Tá certo? Vamos a desconsiderar primeiro o x menos 1 e o x que está aqui. Tá certo? Então, o logaritmo de x menos 1 menos o logaritmo de x seria negativo. Concorda? Porque a função é crescente, como já vimos aqui. Então, o logaritmo de x é maior que o logaritmo de x menos 1. E x é maior que x menos 1. Então, por exemplo, há uma coisa que é maior, está multiplicando por um número maior, continua maior que uma coisa que era menor e multiplica por alguma coisa
menor que está aqui. Então, essa desigualdade é fácil de ver agora, né? Por quê? Porque x logaritmo de x, ele é maior que x menos 1 vezes logaritmo de x menos 1. Bom? Continuando, então, né? Então, nós vemos que, então, que a derivada é negativa para todo x maior que 2. Por que é negativa, né? Porque essa expressão do numerador, ele vai ser menor que 0. Porque já vimos que o denominador, ele é positivo, né? Para todo x maior que 2. Se a derivada é menor que 0 no intervalo x mais 2, significa que, então, que a função é decrescente nesse intervalo, para x maior que 2. Ou seja, a função é decrescente nesse intervalo que está aqui. Se a função é decrescente, o que significa, então? Que f de x é maior que f de x mais 1. Concorda? F de x é maior que f de x1, porque a função é decrescente para todo x maior que 2. E agora f de x era igual a quê? Era logaritmo neperiano de x sobre logaritmo neperiano de x menos 1. E f de x mais 1 era o quê? Logaritmo neperiano de x mais 1 sobre logaritmo de x. Ali trocamos x por valores discretos, aí obtemos a desigualdade que nós queríamos provar. Certo? Essa desigualdade aqui. Essa aqui. Aqui. Essa aqui, né? Que é a mesma que aquela do exemplo aqui. Tudo bem, pessoal? Ficou claro? Vou colocar aqui a bateria. Tranquilo, né, Aramis? Vamos considerar mais outro exemplo. Veja aqui, nós queremos demonstrar o seguinte, né? Que 15 vezes tangente de 6 graus vezes tangente de 12 graus é menor que 8 vezes tangente de 9 graus e vezes tangente de 15 graus. Certo? Bom, esse aqui alguém pode pegar uma tabela e de fato verificar, né? Tabela trigonométrica, de valores, funções trigonométricas, né? Mas quase não se usa as tabelas aqui. Então vamos porque não temos tabelas. Não temos tabelas de funções trigonométricas. Vamos porque temos a derivada e temos uma calculadora para fazer as contas de algumas coisas. Tá certo? Então, para provar essa desigualdade aqui, nós vamos considerar de novo uma função auxiliar. A função auxiliar, nesse tipo de prova de desigualdades, é muito importante a escolha dela, né? Aqui vamos escolher a tangente de x sobre x. Obviamente, alguém vai perguntar, mas como saber? Como escolher? Obviamente, você vai chutando tentativas, vai adicionando, né? Então, as coisas matemáticas assim não acontecem assim de forma rápida, né? Às vezes tentativas ou é o produto de algumas dicas, né? Então, vamos supor que a gente de alguma forma conseguiu adivinhar que vamos a considerar a seguinte função auxiliar. E vamos a considerar a função auxiliar para que ângulos? De 0 até π quartos. Por que de 0 até π quartos? Né? Porque os ângulos que vamos a considerar aqui, 6, 12, 9 e 15, todos estão no primeiro quadrante. E todos eles são menores que 45 graus. Então, basta nesse intervalo que está aqui. Outra coisa importante que nós temos que levar em consideração é que, como dizia aqui, os graus, eles não são números. Certo? São medidas angulares, não são números. Então, para fazer uma equivalência com número, você tem que passar para π radiano, né? Assim como dizíamos, não? 180 graus é equivalente a π. 360 a 2π, né? 90 graus a π meio. Então, temos que encontrar o equivalente de 6 graus, 12 graus, 9 graus e 15 graus com os π radianos. Tá bom? Antes de passar essa. Bom, antes de ver essa equivalência aqui, vamos a derivar. A derivada resolve tudo. Primeiro deriva e depois pensa o que eu vou fazer. Você deriva aqui. Derivamos essa função auxiliar. A derivada vai ser essa expressão que está aqui. E veja aqui, né? Nós estamos nesse intervalo que está aqui. Nesse intervalo que está aqui, obviamente, o denominador é maior que zero, né? Veja porque o x é maior que zero. Então, o x agora vai ser positivo. E o cosseno, ele, além de ser positivo nesse intervalo que está aqui, ele está elevado ao quadrado. Então, o denominador, ele é sempre positivo. Sempre, nesse intervalo.
nesse intervalo e em qualquer outro intervalo que não tenha o zero, né? E onde o cosseno não se anule. Agora, então, o sinal da derivada vai depender desse camaradinha que está aqui. De x menos seno de 2x. Mas x menos seno de x vezes cosseno de x, que está aqui, esse aqui, a gente pode escrever da seguinte forma, né? Veja aqui eu posso escrever aqui 2, aqui 2 e 2. O seno de 2x, só essa expressão que está aqui. Como que eu vou escrever aqui? Eu vou multiplicar por 2 e dividir por 2. Por que multiplicar por 2 e dividir por 2? Quando multiplico por 2, então vai ficar aqui seno de ângulo duplo. Tá, que está aqui. Certo? E aqui fica 2 aqui. Então, esse 2 que está aqui, ele vai multiplicar com x. Então, vai ficar aqui 2x menos seno de 2x dividido por 2. Por isso que fica assim, tá vendo? E aqui é fácil ver que 2x menos seno de 2x é maior que zero nesse intervalo que está aqui. Vejam que a única forma desse parênteses aqui ser igual a zero é quando x é igual a zero, mas o x é maior que zero. E se você faz um gráfico dessa função que está aqui, 2x menos 2x, o gráfico da função 2x ele está acima do gráfico da função 2x. Portanto, nesse intervalo que está aqui, essa expressão aqui é maior que zero. Ou seja, veja que tem um problema aqui, que a derivada vai ser maior que zero nesse intervalo. Se a derivada é maior que zero, vou baixar um pouquinho aqui. Isso, agora sim. Se a derivada é maior que zero nesse intervalo, então significa que a função é crescente nesse intervalo. Tudo bem? Então, nós temos que essa função auxiliar que nós consideramos aqui, essa função aqui, ela é crescente nesse intervalo que está aqui. Crescente, tá certo? O que significa, por exemplo, né? Significa que nesse intervalo que está aqui, f de x1, que seria... Pega dois pontinhos aqui, x1 e x2. x2 maior que x1. Tá certo? Então, f de x2 é maior que f de x1. Isso que significa ser crescente. Certo? Tá, agora vamos a transformar esses graus para radianos, tá certo? Aqui fazemos a regra 3 simples direta, né? 6 graus é 6π sobre 180. 9 graus é 9π sobre 180. 12 graus, 12π sobre 180. E 15 graus, 15π sobre 180. Tá certo? E todos eles, como podem observar, eles pertencem ao intervalo 0π, como já foi falado anteriormente. Tá bom? Tá. Mas lembrando que a função é crescente. O que significa isso, por exemplo, ser crescente, né? Vamos lá. Ser crescente aqui. Por exemplo, se você pega... Vamos pegar aqui. Vamos pegar quais ângulos? 6π 180 e 9π 180. 6π 180 é o quê? 6 graus. E 9π 180 é o quê? 9 graus. Então, o que significa que se você calcula essa função em 6π 180, ele vai ser menor que o valor da função quando o x é igual a 9π sobre 180. Tá certo? Então, o que vai ficar aqui? Tangente de 6π sobre 6π sobre 180 e todo dividido por 6π sobre 180, tá aqui, vai ser menor que tangente de 9π sobre 180 e todo dividido por 9π sobre 180. O que está aqui. Tá certo? Isso aqui. E da mesma forma, se pegamos os ângulos, que seria 12 graus, o equivalente radianos aqui, e 15 graus, o equivalente radianos que está aqui. Ou seja, quando calcula o valor da tangente, o valor da função f nesse ponto que está aqui, ele tem que ser menor que o valor da função nesse ponto que está aqui. Certo? O que está aqui. E também observamos que a função, além de ser crescente, ela é positiva nos dois, tá? Tá certo? Se é positiva, né? O que acontece aqui? A gente pode multiplicar essas desigualdades e a desigualdade permanece. Então, vamos multiplicar essas desigualdades. Como se multiplica essas desigualdades? Membro a membro, né? O membro esquerdo dessa desigualdade multiplica com... Multiplica esse membro esquerdo com esse aqui, com esse membro esquerdo que está aqui. O que está aqui, tá vendo? Que eu escrevi aqui. Vai continuar menor quando multiplica o membro direito daqui com esse membro direito que está aqui. Tá certo? Uma vez que feito aqui, a gente pode fazer simplificações. Veja que aqui tem π,
Vamos a pagar aqui, apago aqui, aqui também vamos pagar. Aqui tem pi. Esse pi vai cancelar com esse pi aqui. Com esse pi aqui. Não é? Cancela. E esse pi que está aqui, cancela com esse pi que está aqui. Tá? Então os pi sumiram, né? O que mais cancela? 180, 180, cancela com esse 180 que está aqui. O que mais aqui, né? Aqui você pode cancelar. O que mais cancelaríamos aqui? Acho que não vai. Esse 15 que está aqui. Esse 15 aqui. Multiplica aqui do lado esquerdo. Então aqui vai ficar 15. O que mais, né? Alguma coisa que vamos simplificar? Sim, aqui é o 9, né? O 15. O que mais simplificamos aqui? 15. 15 pi. Aqui vai ficar quanto? Aqui vai ficar 6. Vamos a tirar o 3 aqui, né? Quando tira 3, aqui fica 3, aqui vai ficar 4. 4, isso. 4, aqui fica 4, não? Aqui fica 3. Deixa eu ver aqui. 15, 12, né? 15 daqui, 15 daqui, mas aqui dá para simplificar aqui. Aqui ficaria 3, terça, aqui fica 3, aqui fica 4. Aqui 3, aqui fica 2, aqui fica 1. Tá certo? Então fica 2 vezes 3, 2 vezes 4 dá 8. 8 vem aqui. Certo? E aqui, se simplificar, aqui esse 6π 180 é o quê? 6 graus. 12π 180, 12 graus. 9π 180, 9 graus. 15π 180, 15 graus. Tá certo? Então, assim, nós provamos essa desigualdade aqui que queríamos. Tudo bem? Alguma dúvida? Tranquilo? Tudo certo, João, Emília, Aramis, tranquilo, né? Vamos para o próximo exemplo. Bom, o próximo exemplo, na verdade, é interessante, né? Vejam aqui, né? Nós queremos saber qual desses números é maior. Seno de 45 elevado a seno de 37, ou seno de 37 graus elevado a seno de 45 graus. Seno de 45 todo mundo sabe, né? Seno de 45 é quanto? É raiz quadrada de 2 sobre 2. Certo? Seno de 37, não sei se todo mundo sabe, né? É 3 quintos. Mais ou menos, aproximadamente 3 quintos. Então, aqui nós temos, do lado esquerdo, temos aqui raiz quadrada de 2 sobre 2 elevado a 3 quintos, mais ou menos. E aqui temos 3 quintos elevado a raiz quadrada de 2 sobre 2. Ninguém sabe fazer essas contas. É impossível saber como que você vai, raiz quadrada de 2 sobre 2 elevado a 3 quintos, vai desenvolver. Não sabe. Ou 3 quintos elevado a raiz quadrada de 2 sobre 2. A gente não sabe, né? Mas nós sabemos que existe esse número. E que a gente pode, por aproximação, dizer mais ou menos em qual intervalo está, né? Essa aí de existir porque os números reais são densos, né? O conjunto denso. E pela continuidade, a teoria do contínuo dos números reais. O que quero dizer aqui é que esses números, ou essas potências, são difíceis ou impossíveis de fazer, mas a gente sabe que são números. Então, na verdade, nós queremos evaluar números que a gente não sabe calcular, mas sabe que existem e que se encontram em algum lugar da reta numérica. E nós queremos saber qual deles é maior, qual é menor. A mesma coisa que podemos dizer também, por exemplo, se pegamos os números. Veja aqui, você pega um milhão e outro número pega 1.000.001. A pergunta que posso fazer para vocês, o que vocês acham? Qual é maior? 1 milhão elevado a 1.000.001 ou 1.000.001 elevado a 1 milhão? Obviamente vai ser difícil. Alguém vai, deixa aí, vou verificar. Obviamente ele só vai poder responder se vai querer pegar o papel e fazer as respectivas operações. Só daqui a um ano ele vai voltar e vai, certeza. Isso é se não errou nas contas, né? Então são números grandes. Se em vez de 1 milhão, ele podia pegar 1 trilhão, por exemplo, só para dificultar mais as contas, né? Então são contas que a gente é difícil saber fazer, no segundo caso sabe fazer, só que vai demorar muito tempo para fazer. E nesse caso que está aqui,
a gente não sabe fazer, mas poderia responder qual é maior ou qual é menor. Mas fazer as contas seria complicado. Tá certo? Então, vamos a responder essas duas questões. Vamos a usar, para responder essa questão, essa função auxiliar aqui. Logaritmo de x sobre x, tá certo? Para x maior que zero. Certo? X maior que zero. Para também ter sentido as funções potências, as funções exponenciais, né? A função exponencial, por exemplo, tem sentido se a base é maior que zero, né? Que é o caso aqui, por exemplo. Então, vamos a... E aqui também o fato do logaritmo neperiano, ele está definido para x maior que zero, né? Maior que zero também por el denominador. Tem que ser maior que zero. O diferente de zero, né? Tá certo? Então, vamos a considerar essa função auxiliar. Vamos a derivar, como dizia aqui. Vamos, deriva e depois pergunto o que estou fazendo. A derivada resolve muitas coisas, né? Bom, consideramos a função auxiliar, vamos a derivar. Derivando, então, temos essa expressão que está aqui. De novo, né? Para fins de sinal da derivada, o denominador não influencia em nada, porque o denominador sempre vai ser positivo. Então, quem que vai determinar o sinal da derivada vai ser o numerador. Que, por acaso, o numerador é 1 menos logaritmo neperiano de x. Certo? Aqui, a derivada ele se anula em qual ponto? Quando x é igual ao número de Euler, né? E. Então, nós temos dois intervalos. De 1 até e de e até mais infinito. Então, queremos saber em qual dos intervalos a derivada é maior ou menor que zero. Tá certo? Então, dizemos que a derivada é maior que zero, ou seja, 1 menos logaritmo neperiano de x é maior que zero, quando x está entre 0 e e. Certo? Entre 0 e e. Veja que entre 0 e e aqui. Então, quando está entre 0 e e, o logaritmo aqui vai ser menor que 1. Portanto, maior que 0. E a derivada vai ser negativa quando x é maior que e. Por exemplo, pega um número qualquer aqui, maior que e ao quadrado, por exemplo. Se x igual a e ao quadrado, aqui vai ficar aqui. Logaritmo de e ao quadrado. O 2 vai descer aqui, então fica duas vezes o logaritmo de e. Mas o logaritmo de e é igual a 1. Por isso fica 1 menos 2, menos 1. Negativo, né? Então, para x maiores que e, então a derivada é negativa. E para x menores que e e maiores que 0, a derivada é positiva. E a derivada se anula, né? Quando x é igual a e. Tá certo? O que significa, então? Significa, então, que a função, qual a função? Logaritmo neperiano de x sobre x, ela cresce no intervalo de 0 até e. Por quê? Porque a derivada aqui é maior que 0. Aqui estou fechando em e, né? Porque fecha em e, porque a função está definida nesse ponto. E decresce no intervalo de e até mais infinito. Fecha em e, porque a função está definida nesse intervalo. Tudo bem? Então, a função logaritmo neperiano de x sobre x é decrescente. Aliás, é crescente no intervalo de 0 a e e decrescente no intervalo de e a menos infinito. Tá certo? Como a função é crescente nesse intervalo que está aqui, então se a gente pega dois pontos nesse intervalo que está aqui, por exemplo, aqui, x e y, que está entre 0 e tal que o y seja maior que x. Então, o que significa? Como a função é crescente, significa, então, aqui, vou voltar aqui, significa que a função f de y vai ser maior que f de x. Certo? Voltando. Então, f de y, esse aqui, logaritmo de y sobre y, é maior que f de x. Logaritmo de x sobre x. Não é? Tudo bem até aí? Antes de continuar? Tudo tranquilo? Arthur, Matheus, Carlos, João, Emily, tranquilo? Dalielso, tranquilo. Vamos lá, então vamos voltando, né? Tá. Vamos aqui. Agora aqui vamos a... Veja que x e y todos são maiores que zero. Todos, né? Então vamos aplicar y do lado esquerdo e x do lado direito. Certo? Como está aqui. O y multiplicou o logaritmo neperiano de x. E x multiplicou o logaritmo neperiano de y. Está aqui. E aqui vamos a usar a propriedade do logaritmo, né? Esse y que está aqui, esse y aqui, ele vai subir como expoente de x. Então vai ficar aqui logaritmo de x elevado a y. E do lado direito, aqui eu esqueci de escrever y aqui. Aqui seria x logaritmo de y. Então, aqui, do lado direito vai ficar aqui logaritmo de y elevado a x. Como ambos estão
tem um logaritmo neperiano, né? Então, o que significa que x elevado a y vai ser menor que y elevado a x. Certo? Vem daqui. Veja que aqui faltou escrever o y aqui. Nessa partezinha aqui. Faltou y, né? Mas tudo bem, está claro aqui. Então, x elevado a y é menor que y elevado a x. Isso aqui para o caso que estamos no intervalo de 0 até e. Tá certo? De 0 até e, no intervalo de 0 até e, a função é crescente. De 0 até e, a função... Só um minutinho aqui. Alguém querendo entrar esse horário, justo quando está a saída, né? Mas tudo bom. Então, veja aqui. Então, no intervalo de 0 até e, a função é crescente. Tá certo? A função é crescente, então temos esse camaradinho aqui. Essa expressão que está aqui. X elevado a y é menor que y elevado a x. Vendo que o y é maior que x. Certo? Temos essa condição aqui. E agora, vamos a conhecer agora o intervalo de e até mais infinito. Nesse intervalo que está aqui, a derivada é negativa, né? Portanto, a função é decrescente. Tá certo? Se a função é decrescente, então vamos escolher dois pontos arbitrários. Y maior que x. E todos eles maior que o e. Como a função é decrescente, o que significa? Então, significa que a f de x, que seria o quê? Logaritmo empreado de x, é maior que f de y. F de y é o quê? Logaritmo empreado de y sobre y. Tá certo? Procedendo como o caso anterior, os x e y são maiores que zero, então esse y aqui, ele vai multiplicar aqui o logaritmo de x, e esse x vai multiplicar o logaritmo neperiano de y, e a desigualdade vai permanecer porque estamos multiplicando por números positivos. Certo? Ficou assim. E aqui concluímos a mesma coisa aqui. Então, temos x elevado a y é maior que y elevado a x quando y é maior que x e os dois são maiores que o e. Maiores ou iguais a e. Tudo bem? Então, nós concluímos interessante agora, né? Agora nós queremos voltar a responder aqui. Seno de 45 graus dizia que é igual a quê? Raiz quadrada de 2 sobre 2. Não é? Tá. Raiz quadrada de 2 sobre 2 é mais ou menos quanto? 1,41 dividido por 2, né? Tudo bem? E seno de 37 é aproximado a 3 quintos. Tá certo? Qual é maior? Seno de 45 ou seno de 37? Alguém me diz? De novo, vou explicar, né? Seno de 45 é mais ou menos raiz quadrada de 2 sobre 2. Tudo bem? Raiz quadrada de 2 sobre 2. Seno de 37 é mais ou menos 3 quintos. Próximo de 3 quintos. Seria 0,6 mais ou menos. Tá certo? 0,6. E seno de 45 seria raiz quadrada de 2 sobre 2. Seria 1,42 sobre 2. Certo? Seria quanto, mais ou menos? Qual é maior? Alguém me diz? Seno de 45 ou seno de 37? Alguém me diz? 145, professor. Não. Seno de 45 é maior que seno de 37? O que acham? Seno de 40. É isso mesmo, seno de 45 maior. Sim, sim, tá certo. Tá certo. Porque também é fácil ver. Eu estava no 35, seno de 45. Por que seno de 45? Tá certo? Não sei quem respondeu, né? Porque a função seno é uma função crescente no primeiro quadrante. Veja aqui. A função seno, ele se anula quando x é igual a zero. Aí, quando o ângulo vai crescendo de 0 até π meios, o que acontece? A função seno, ele atinge 0 e atinge o valor 1 quando o x é igual a π meios. Então, a função é crescente nesse intervalo, a função seno, né? Portanto, tem razão aqui, o seno de 45 é maior que o seno de 37. Tá certo? Assim de cara, não precisa saber, aqui nem precisava saber o valor do seno de 37 nem o valor do seno de 45, é de cara, então. Então, veja aqui, o que concluímos aqui nos análises, né? Quando nós consideramos pontos ou números que estão no intervalo de 0 até e, né? Que é o caso
lembrando que E é um número irracional, né? Que é mais ou menos 2,71, tá certo? E que é o caso de tanto do seno de 45 e seno de 37. Eles são números que estão entre 0 e o número de Euler, tá certo? No entanto, o seno de 45 é maior que o seno de 37. O que nós concluímos? Que nesse intervalo a função é crescente, tá certo? A função é crescente. Se a função é crescente, então temos essa desigualdade que está aqui. Vejam que o y é maior que o x. Portanto, aí eu, vendo isso aqui, aí eu pergunto para vocês, qual deles então agora é maior? O seno de 45 elevado a seno de 37 ou seno de 37 elevado a seno de 45? O que acham? Qual é? O seno de 45 elevado a seno de 37 ou o seno de 37 elevado a seno de 45? Vamos ao chat para ver se tem algumas. Acho que o segundo é maior. Luiz Paz resolveu correto. Seno de 45 elevado a seno de 37 é maior. Vamos voltar aqui. É o primeiro que é maior. Tá certo? Por que o primeiro? O seno de 45 é maior que o seno de 37, né? Vamos colocar o seno de 45 graus aqui. Seno de 45 graus seria y, por exemplo, né? E seno de 37 seria x. Então, com essas condições, o que temos aqui? O x, que seria seno de 37 elevado a seno de 45, é menor que seno de 45 elevado a seno de 37. Tá certo? Então, o lado esquerdo é maior que o lado direito. Tudo bem? Arthur Guedes, tranquilo. Jorge também. Tudo bem, Jorge? Capiche, Jorge, filho? Tá, vamos lá, então. Vamos agora responder assim, já respondimos então essa aqui, né? Respondimos essa questão aqui. Que é o seno de 45 graus é maior que seno de 37. Aliás, seno de 45 elevado a seno de 37 graus é maior que o seno de 37 graus elevado a seno de 45. Aqui eu escrevi de forma invertida, mas a desigualdade permanece. Agora, minha pergunta que eu fiz para vocês, qual é maior? 1 milhão elevado a 1.000.001 ou 1.000.001 elevado a 1.000.000? Estou escutando aqui as respostas, palpites. Qual é maior? 1 milhão elevado a 1.000.001 ou 1.000.001 elevado a 1.000.000? Vamos ao chat. 1 milhão elevado a 1.000.001 é menor. Não. 1 milhão elevado a 1.000.001 é menor. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Eu quero dizer Luiz Paz, né? Veja aqui. O X, 1 milhão. O Y, 1.000.001. Certo? Pode ser aqui. O que diz aqui, então, né? Nesse caso, o que vai ser? 1 milhão elevado a 1.000.001 é maior que 1.000.001 elevado a 1 milhão. Isso, aqui Emília deu certo aqui. 1 milhão elevado a 1 milhão. Não, a Emília colocou 1.000, né? Mas eu entendi que é 1 milhão, não é, Emília? 1 milhão elevado a... também, 1.000 elevado a 1.001 também vale. Tá certo. Tudo bem. Faltou 3 zeros de cada lado, mas tudo bem. É a mesma coisa, 1.000 e 1.001. Tá certo agora? Beleza. Muito bom. Professor Luiz tinha Oi? falado certo também. Quem? Luiz Paz. Ele colocou 1 milhão elevado a 1.000.001. Acho que o senhor entendeu errado.
Ah, sí, sí, está aquí. 1 millón, está certo, Luis Paz. 1 millón elevado a 1 milhão e está certo, é maior, é isso mesmo. Eu não sei por que ele é ao contrário. Sim, está certo, Luis Paz, é o que você falou. Isso. Obrigado, Asa. Veja aqui, não são 8h37. Eu tenho que dar aula daqui a pouquinho. Então, tem alguns exemplos aqui. Vamos a fazer o seguinte. Eu vou fechar a aula de hoje. Aqui. Só para terminar aqui, né? Aqui considerar alguns exemplos óbvios também, né? Por exemplo, aqui os casos quando os números são maiores que o E. Certo? Aqui, por exemplo. Os números são 150 e 151. Nesse caso, temos 150 elevado a 151 é maior que 151 a 150, né? E também aqui é o número E e 2π, tá certo? E e 2π. 2π é maior que E, né? Tá certo? Então temos essa desigualdade. E aqui também temos o logaritmo de 9 com 15. Também temos essa desigualdade. Ou 1 milhão elevado a 1 milhão e 1 é maior que 1 milhão e 1 elevado a 1 milhão. Isso aí. Tá certo? Então, ficaram alguns poucos exemplos, né? Então, vou encerrar aqui a gravação.